Olá, um excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Vietec Cable. Está no ar mais um Saber Viver, falando de energia positiva, qualidade de vida e muita coisa boa para o nosso cotidiano, que a gente possa aí trazer novas ideias, trazer uma nova maneira de viver, digamos assim, porque, afinal de contas, todos os dias são dias de aprendizado na nossa vida, na nossa existência. A gente tem a oportunidade de realizar as coisas de uma maneira diferente, a gente tem a oportunidade de realizar as coisas de uma nova forma, não é verdade? Quando a gente acha que estamos plenos, certos de tudo, com toda a razão a nosso favor, a gente perde a oportunidade de aprender. Hoje, inclusive, eu postei uma frase falando sobre isso. E quando a gente aprende, né, quando a gente tem o que aprender, quando o nosso trabalho está à frente do nosso ego, a gente sempre consegue aprender mais e mais a cada dia. E quando isso não acontece, a gente acaba morrendo aos poucos, porque a gente deixa aí de aproveitar, a gente deixa de conseguir extrair novos conteúdos para a nossa vida, para a nossa existência. Às vezes a gente acha que a nossa maneira de pensar é correta, mas a gente tem a oportunidade de conhecer um novo olhar, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de encarar o cotidiano, uma maneira mais positiva, uma maneira mais direcionada, uma maneira mais racional, ou uma forma mais emocional, mas a gente acaba conhecendo um novo jeito através de pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, através dos nossos amigos, através da nossa sociedade, e essa nova forma pode agregar na nossa vida, na nossa existência. A gente acaba descobrindo uma outra maneira de encontrar o caminho aí para a nossa felicidade, para a realização dos nossos sonhos, para a busca dos nossos objetivos. Viver é uma arte, né? E um exercício constante. E a gente precisa, sim, aprimorar os nossos conhecimentos, a gente precisa ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente evolui, mais a gente cria, né? Desperta a nossa criatividade, desperta aí o nosso senso crítico, a nossa maneira de encarar a vida. Abrir mão de preconceitos, tantas coisas a gente às vezes fica, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Vou citar aqui um exemplo, onde a gente tem uma nutricionista que pode falar sobre isso. Às vezes a criança não gosta de beterraba, mas nunca provou beterraba, não é verdade? Então a gente precisa estar aberto na nossa vida, claro, com bom senso, com o nosso caráter sempre à frente disso, com os nossos valores nos direcionando, né? Aquele termômetro do que é certo, do que é errado, que é claro que existem coisas que são certas e coisas que são erradas, mas acima disso a gente precisa ter realmente uma vontade de crescimento, uma vontade de amadurecer, uma vontade de aprender constantemente. Quando a gente tem esse desejo, essa vontade, essa humildade para que isso aconteça, as coisas vão, consequentemente, naturalmente, acontecendo também em nossa vida. E às vezes a gente tem um direcionamento, a gente tem um posicionamento e, de repente, as coisas mudam e você passa a encarar a vida de uma outra forma, né? Às vezes a gente vê as coisas com tanta dificuldade, tantas barreiras no nosso caminho e, de repente, a gente consegue aí visualizar de um outro ângulo e as coisas nem são tão difíceis assim. Tudo depende da maneira em que a gente está olhando, tudo depende da forma em que a gente direciona o nosso olhar, direciona a nossa energia, direciona a nossa positividade. Porque se a gente pensar de uma maneira negativa, claro que as coisas não vão funcionar, né? Se bobear, não vão nem sair do lugar, né? Vão ficar ali igual uma âncora e você não vai conseguir dar um passo adiante sem pensar de maneira positiva. Então, que a gente tenha esse direcionamento para o nosso dia a dia, tanto para o nosso trabalho, quanto também para a nossa vida pessoal, que a gente traga alegria, que a gente acorde feliz. Às vezes a gente reclama do mundo à nossa volta, a gente reclama das coisas que estão acontecendo, a gente reclama das pessoas, mas a gente esquece de olhar o que nós temos feito para que a nossa vida seja melhor. O que nós temos feito para que o nosso mundo seja melhor, para que o ambiente em que a gente viva seja melhor. Então, a gente precisa, sim, deixar partir do nosso íntimo algo positivo, algo de bom, acordar com disposição, acordar com alegria, dar um sorriso, desejar bom dia para as pessoas, pensar de maneira otimista. Isso tudo faz parte de um contexto que vai arejar a sua consciência para pensar de uma maneira melhor, para pensar de maneira que você consiga aí trazer
ter felicidade e, consequentemente, ser feliz também. Então, isso é muito importante para a nossa vida. Isso é um exercício constante, é um exercício diário e a gente precisa fazer sempre para que a gente obtenha aí felicidade. Porque a gente pensa assim, felicidade é o final? Não, felicidade é a caminhada, né? Felicidade é aquele caminho que a gente vai percorrendo para chegar em algum lugar. Então, a gente, durante esse caminho, a gente precisa ver felicidade todos os dias, em todos os momentos, em todas as oportunidades, boas ou não tão boas, porque tudo na vida é aprendizado. Saber Viver sempre aqui com você, de segunda a sábado, de 9 às 10 da manhã, sendo que de segunda a sexta a gente está sempre ao vivo e aos sábados a gente tem a reprise aí da nossa sexta-feira. Temos também nosso site, que é o www.saberviveroficial.com.br, onde você consegue aí clicar, direciona para o nosso YouTube e aí você consegue conferir todo o conteúdo do nosso programa, os programas anteriores, os nossos temas que a gente já abordou aqui. Aí você pode aproveitar aí, porque são temas atuais, temas que você pode, de repente, está precisando ouvir uma palavra sobre alguma coisa, algum tema que a gente já abordou aqui. Vai lá, clica, que tem vários profissionais que a gente sempre recebe no nosso programa. Eu tenho certeza que você vai curtir, que você vai gostar, tá bom? Agora a gente vai para o rápido comercial. Hoje a gente vai conversar no quadro Minha Vida com o Andrei Matos, que é apresentador, repórter. Aliás, o Andrei faz tanta coisa aqui que ele vai contar um pouquinho melhor isso aí pra gente. Faz muita coisa, faz edição de imagens, ele vai contar aqui um pouquinho da história dele, do trabalho, de tudo isso, de como a TV entrou na vida dele. E a gente vai conversar também com a Caroline Palles, que é nutricionista lá da Clínica Fisiocip, no quadro Corpo e Saúde, que vai abordar aqui um tema bem bacana, um projeto muito legal relacionado à alimentação, à reeducação alimentar, que está sendo realizado lá na Fisiocip. Não sai daí não, tem muita coisa boa. O programa volta já já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocip criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocip, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, via Tech Cable. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho a história do apresentador, repórter, editor, produtor, comentarista esportivo e muito mais aí, Andrei Matos, que está aqui com a gente hoje. Não é isso, Andrei? Bom dia. É isso mesmo, Carol. Muito bom dia para você, bom dia
para quem está assistindo, né, aqui o Saber Viver. Fez acordar cedo hoje, né, garoto? Pois é, até parece, né? Daqui um pouquinho ele já tá no manhã 10 aí, às 10 horas. Acordar um pouco mais cedo, antes de passar na maquiagem. Não tem maquiagem, né? Mas hoje a gente vai bater esse papo bacana aqui, de falar um pouquinho, né, como é que a gente entrou nesse ramo aqui, falar um pouquinho como é que a gente chegou até esse momento, que a gente está aqui, né, falando sobre isso. E ainda tem muita coisa por vir, eu falo que eu ainda estou aprendendo muito, né, ainda estou aprendendo com todo mundo que trabalha aqui. E, assim, é um momento muito gostoso da minha vida, uma parte, né, vão completar 3 anos já que eu realizo um sonho. Então, assim, estar aqui na Rede Petrópolis é realmente o início do caminho, a realização de um sonho para mim. Bacana. E como tudo começou, essa aventura aí de televisão? Olha, eu cheguei, né, eu estava no ensino médio ainda, fazendo o 3º ano, e uma professora minha conhecia o Pablo Klim, que foi apresentador aqui na Rede Petrópolis, tinha o programa Manhã 10, e ele também estava chegando aqui na Rede Petrópolis. E ele estava precisando de produção, estava montando equipe e tal, e aí essa professora me indicou para o Pablo, falou, olha, eu conheço esse apresentador e ele está começando agora um programa dele de novo, porque ele já vinha de outros canais aqui para a Rede Petrópolis. E vamos ver o que você arranja lá com ele. Faz uma entrevista lá, quem sabe ele não te coloca na equipe. Aí a gente conversou, ainda lá na sede do Colégio São José, né, quando a TV ainda era lá, né, o jornalismo, a gente conversou por lá. Ele falou, Andrei, faz o seguinte, você vai um dia lá no Manhã 10, vê como é que funciona, né, o esquema do programa, vê como é que é. E se você se adaptar, se você conseguir, você, né, faz parte com a gente lá, entra para a nossa equipe devagarzinho. Assim, você vai aprender produção, ligar para as pessoas, né, fazer a preparação do estúdio. E aí foi. No primeiro dia, foi uma segunda-feira, no primeiro dia que eu fui, né, no Manhã 10, o programa tá rolando, eu estava do lado do Michel, né, ele falou que não lembra aqui, mas eu lembro bem, estava lá fazendo uns cortezinhos, a mão tremenda. A mão tremenda é normal, né, desde sempre. A mão tremenda, assim, até os 10 anos de TV, a gente é mão tremenda. A mão treme naturalmente. E aí chegou o Pablo e a Amanda, chamaram o intervalo, e o segundo ou terceiro convidado, ele não tinha chegado ainda. Ele, meu Deus, cadê? Vai, liga para fulano, liga para Bertano, ele não vai vir. Aí o Pablo me olha, né? Andrei, você tem um blog de esportes, não tem? Falei, Pablo, olha, eu escrevo para alguns blogs aí sobre esportes, mas assim, nada compromissado, né? Nada jornalisticamente falando. É mais um negócio de garoto que tem tempo em casa, que gosta de ficar assistindo. Então eu escrevo e, assim, por mais que não seja nada profissional, estou inteirado, né? Eu sei o que está acontecendo. Senta lá que a gente vai te entrevistar. Aí, né, não tive escolha, né? Até para ajudar os amigos também, sentei lá. E aí eu fiz, né, o meu primeiro comentário, o Michel até deu uma moral, a gente estava falando de Libertadores, eu tenho esse vídeo até hoje, já passei inclusive no Manhã 10, se não me engano, e até hoje eu tenho vergonha desse vídeo. e assim, falando de Libertadores, o Michel colocou uma musiquinha e o negócio fluiu, foi. A gente fez uns 10, 15 minutinhos falando aí da situação dos times naquele momento. Aí o diretor, né, aqui da Rede Petrópolis de televisão, né, Everton, ele assistiu, ou então alguém mostrou para ele e ele gostou, né, do que ele assistiu. E aí ele me indicou para fazer a mesma coisa, né, um comentário esportivo no Jornal Panorama. Acho que 2, 3 dias depois, aí eu preparei, né, fui lá para a redação da Rede Petrópolis, aí eu conheci o Gustavo, conheci o Oscar, que é o editor, tinha ainda o Michel, que trabalhava aqui, né, o outro Michel, cinegrafista, e eles me ajudaram, né, a preparar um conteúdo bacana para o jornal, mostrar os gols, né, daquela rodada. E eu cheguei lá para fazer com a Luciane. Aí tem uma passagem muito engraçada, que eu cheguei, a Luciane não sabia que eu estava no jornal. Aí eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Andrei e tal. Assim, o Neveton me indicou para estar no jornal hoje fazer um comentário esportivo. Ela estava digitando assim, é mesmo? Você vai participar hoje? Eu falei, se tiver uma brecha, eu vou. Ela, então, meu filho, quanto tempo você acha que você vai falar? Aí eu preparei aqui um conteúdo de 5 minutos. Ainda não tinha, né, noção de espaço, de jornalismo. Né? Aí ela... então, acho que você não vai poder falar 5 minutos, a gente vai ter que reduzir isso aí para 1,5, 2 no máximo. Aí eu já comecei a suar frio, né? Que tipo assim, eu tinha preparado coisa para 5 minutos, né? Ninguém tinha me falado que tinha um determinado tempo. Falei, se eu falar isso aqui tudo, vai ser completo. Aí tive que dar uma reduzida, né? Ela me ajudou a cortar algumas coisas, participei do jornal também. Aí voltei a ir no Manhã 10 para fazer a produção, né? E nisso já tinha feito a participação no jornal. Num determinado dia eu estava em casa, né, me preparando para ir para a escola, porque nisso eu ainda estava estudando, né, estava finalizando o 3º ano, e eu recebi um telefonema. E era o Neveton de novo. Ele, Andrei, tudo bem? Tudo bem, seu Neveton, como é que você está? Não, estou bem. Quero te fazer uma proposta.
Aí eu falei, tamo aqui pra ouvir, né? Ele, olha, você é um garoto que tem, assim, tem muito talento, eu vejo que você sabe do que você tá falando, né? Te vi falando de esporte no Manhã 10, no jornal, gostei bastante. Eu acho que, assim, você cabe lá na minha equipe. Só que você não vai poder fazer só isso. Você vai ter que me ajudar em outras áreas lá também, além de fazer o comentário esportivo. Falei, Neviton, que horas eu chego lá? Que horas eu chego para poder estar fazendo isso tudo? E aí eu entrei na Rede Petrópolis, né? Entrei para fazer o comentário esportivo e também para fazer um pouco de cinegrafia, né? E fazer algumas matérias na rua e tal. Até acompanhei o Michel, né, o cinegrafista, em alguns momentos para saber o que era realmente fazer cinegrafia, porque antes, aqui da Rede Petrópolis, eu só tinha um esboço, só tinha uma ideia. Via o que estava indo para casa das pessoas pronto nas grandes TVs ou então nas próprias TVs de Petrópolis. Mas nunca tinha tido, né, contato com esse mundo. E aí eu comecei, fui fazer cinegrafia, fiz algumas matérias com os meninos lá do jornal, fiz algumas matérias para o Rediação, né, participei da produção do Rediação, que começou em dezembro, né, já tem acho que uns 2 ou 3 anos também. Aí aprendi a fazer isso. Depois de fazer, né, a cinegrafia, teve um dia também que faltou alguém, se não me engano, para a edição. André, você tem que aprender isso também. Você tem que aprender isso também, porque é essa situação. Faltou alguém, a gente vai pedir sua ajuda lá. O bom, TV local, a gente faz um pouquinho de cada coisa. A gente vai aprendendo de um tudo, rapaz. Porque, assim, se alguém ficar doente, eventualmente, alguém faltar, tem um substituto lá para o fluxo não parar de girar, né? É importante, assim, você ter uma reserva, você ter alguém que saiba os processos até por causa disso. E aí eu aprendi a editar também. E foi tudo assim. Faltou alguém, Andrei, ó, é assim, aí você pega aqui, faz aquilo outro. Inclusive, foi até o próprio Neviton que me ensinou a editar Chroma aqui, que foi um dos quadros que aí eu comecei a fazer para o Manhã 10, que foi o top 10. Então, assim, falei, pô, não sei fazer, depende de fulano, que não sei o que. Ele, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar a fazer. Aí me mostrou lá como é que fazia, aí depois também eu fui pegando, né, algumas outras videoaulas, e a prática leva a você ter experiência, né? Exatamente. A prática leva a você ter conhecimento daquilo. Enfim, entrei assim na TV, Carol, assim, num susto, né, numa falta de convidado, sentou o Dedê lá, falou um pouquinho as baboseiras dele de esporte, e aí hoje estou aqui. Muito bacana, muito legal. E é interessante porque televisão é uma coisa que ou você se apaixona ou você fala, isso não dá pra mim, vai embora. Isso não é pra mim, exatamente. Não. Tem alguns momentos, alguns entrevistados, algumas pautas que são assim, bem marcantes, né? Ou ela te marca pra você se apaixonar, ou ela, meu filho, some, vai embora. Porque assim, eu já fiz tanto evento de festa, né, comemoração, e aí vai desfiles e vão, né, casamentos, né, importantes em monumentos históricos aqui na nossa cidade, quanto tragédias. Eu fui lá no Vale do Cuiabá, eu fui aqui em Xerém também, quando teve aquela tragédia em Xerém, foi eu e Vitor Matos, né, que já trabalhou aqui com a gente também. A gente literalmente pisou na lama lá dentro. A gente viu de perto tudo o que aconteceu, a gente pegou relato dos moradores, a gente viu um grupo de estudantes lá que estava numa missão, né, fazendo isso, de uma igreja, né, uma missão para ajudar, né, as pessoas daquela situação. Então, assim, eu já tive alguns momentos bem marcantes, né, dentro aqui da área, né, assim, que para algumas pessoas seria o ponto final. Mas para mim foi aqueles 2 pontos para continuar a história, para continuar escrevendo. Eu sempre digo que, assim, eu amo o que eu faço, gosto demais. Por mais que eu levante, tipo, meu Deus do céu, tem que estar lá. É mais porque é de manhã. Que, assim, porque é cedinho, né? Se eu pegasse meio-dia aqui na TV, nossa, como eu iria ser feliz uma pessoa. Neviton, então eu quero pegar meio-dia. A sugestão aqui ao vivo, ao Neviton. Vivo fazendo a sugestão. Um apelo do Andrei, né? É sério, gente, eu detesto acordar cedo. Detesto, não consigo, até porque eu vou dormir tarde. Tô fazendo faculdade, né? A gente estava até conversando aqui, que termina esse ano, se Deus quiser. E assim, eu tenho ficado até muito tarde fazendo monografia e trabalhos, porque, né, brasileiro sempre deixa pra última hora, não tem jeito. Então, o trabalho que é pra apresentar amanhã, eu vou fazer hoje de madrugada. Basicamente assim. E assim, vai acumulando, né? Então, às vezes eu vou dormir 3 da manhã, 3h30, pra acordar às 7, pra daqui às 8. É muito complicado, né? Tipo assim, às vezes eu acordo 15 para as 8. Oi, gente. Aí eu chego. Andrei, tá cheio de coberta na sua barba ainda. Aí eu, gente, dá um desconto pra mim. Dá um desconto. São 8 horas da manhã ainda. Então eu falo que, tipo assim, esse momento eu tô no automático. Então, assim, em alguns momentos eu chego aqui, aí tá a Amanda ali fora já. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tô olhando pra ela assim. Assim, tipo. Pera.
dá uma calmadinha. Fala uma coisa de cada vez. Devagar, pergunta e deixa eu responder, porque mulheres, essas pessoas lindas, têm A mania... gente pergunta e responde. Tem já, mania né? de perguntar e responder, cara. Eu, tipo, pergunta, deixa eu processar a pergunta, depois eu vou te dar a resposta. Não, porque tem que fazer isso. Aí eu vou lá, então, se já respondeu, tá bom. Tá tudo certo. Pra mim tá ótimo. Tá certo. Bacana esse amor. Ontem eu estava assistindo na Rede Globo, né? Os 50 anos, e eles contando um pouquinho, né? Experiência, foi até né? uma ideia, quem teve a ideia foi o William Bonner de fazer esse quadro, e foi uma ideia maravilhosa. Aquela Eu mesa assisti, eu fiquei redonda. toda arrepiada, porque assim, por mais que a gente fale determinadas coisas ruins, negativas, enfim, mas o jornalismo em si, a gente falando aí de notícia, de informação, a gente se emociona, né? Com A gente certeza. olha e fala, meu Deus, como é bacana isso. Resgatar, lembrar, ter isso tudo registrado. E acompanhando isso, hoje a gente vê, a gente numa emissora local, a gente sabe que é uma coisa bem menor, mas a gente aprende um pouquinho de cada Muito, coisa por muito. conta dessa questão das equipes serem pequenas, né? A gente sabe que é a realidade de TV local aí na maioria dos lugares, né? A gente não tem como ter uma pessoa para cada botãozinho função, que né? aperta, né? Não tem, não é a nossa realidade. Que bom, porque a gente tem a oportunidade de De aprender. aprender, exatamente. Eu, ano passado, né, fiz a cobertura, nunca pensei que eu ia conseguir fazer isso, gente. Eu fiz a cobertura da Copa do Mundo, né? Eu tava lá na Granja Comari, e aí eu vi de perto, né, esse pessoal fazendo, né, os seus links ao vivo, fazendo as suas matérias. E assim eu pensei, caramba, pô, muito obrigado, Rede Petrópolis, por eu estar aqui realizando esse sonho. Tá vendo os caras que, assim, eu vejo na televisão, eu vejo no Globo Esporte, cara. Assim, a gente aqui tem a liberdade de falar. Pô, eu vejo os caras que eu vejo no Globo Esporte, eu vejo os caras que eu vejo no Sport TV, na ESPN, né? Tirei várias, pessoal no Facebook que é meu amigo lá, sabe? Tirei várias fotos com os caras, assim. Dei, assim, às vezes que eu pude, né? Às vezes que a gente tava fazendo um bate-papo, porque sempre tem isso, né? Os jornalistas, antes de começar uma coletiva, ou então antes de começar uma entrevista, a gente fica conversando, batendo papo, às vezes nem sempre do assunto que a gente vai falar lá, porque a gente quer fugir um pouquinho do trabalho. E aí, assim, eu tava conversando com o Antero Greco da vida, tava falando com o Mauro Naves, né, que é um repórter aí que tem, pô, 15 anos de seleção brasileira. Então, assim, foi um momento muito especial. Enriquece, né? Enriquece, com certeza. Me dá, assim, know-how, porque você vê os caras fazendo. Então, você fica de olho ali, assim, no Eric Faria. Não vou fazer assim. Tô vendo ele fazer ali, é o jeito que ele decora o texto, o jeito que ele pontua. Então, assim, eu vou dar uma copiada no cara. Ele tá na Globo, cara. Então, assim, Um exemplo, né? algum talento ele tem. Assim, além da estrutura, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Talento ele tem. Então, assim, a gente tem que se espelhar em quem tá fazendo, quem tá acima da gente, né? Porque é um sonho chegar lá, né? Tô estudando para isso, sempre falo para minha mãe, enquanto eu não conseguir chegar no meu objetivo, enquanto eu não realizar todos os meus sonhos, eu não vou parar de estudar. Eu posso dar aquela fraquejada no caminho, todo mundo dá, normal, mas eu ainda vou chegar lá, A se gente Deus para quiser. para respirar. Isso. E aí dá- continua. Vamos lá, vou continuar correndo. Tá Por mais certo. que eu não aguente, né? Todo mundo sabe que a forma física não ajuda a correr, mas eu chego lá, se Deus quiser. Não pode, comentarista de esporte, não Ah, pode. mas geralmente percebe a galera, todo mundo tem uma pancinha, mais devagar e tal. Ou então já jogou bola, tá mais cansado, agora tá só falando da galera. Um ou outro que ainda dá pra fazer um master, né? Pra jogar um fut7, pra jogar aí alguma outra competição, mas no mais é tudo gordinho também. Tá certo. Andrei, vou fazer uma rapidinha contigo, porque Opa. eu e o Andrei aqui, a gente emenda até às 11. Ih, rapaz, né, a gente Michel? vai embolar, saber viver como é 10, vamos Já lá. vai até às 11. Vou fazer uma rapidinha contigo, vou te falar uma palavra, você me fala o que vier à tua cabeça. Sim, senhorita. Tá? Amor. Amor, minha mãe. Minha mãe é o grande amor da minha vida, né? Eu costumo falar que ela é a única mulher que vai me amar de verdade até o final. As outras podem até gostar um pouquinho, mas amor de verdade é minha mãe. Saudade. Saudade do tempo que eu não tinha algumas preocupações, né? O tempo de criança, que eu corria para casa para ver Cavaleiros do Zodíaco. Essa é a minha grande saudade, porque hoje tem que pagar conta, hoje tem responsabilidade. Não que isso seja ruim, tá? Não para você que tá me assistindo, nossa, e tá reclamando. Não, mas eu tenho saudade de... Caramba, eu tenho que correr para cá. Gente, um abraço, eu tenho que correr para ver meu desenho. Então, assim, essa é a saudade que eu tenho. Felicidade. Felicidade é fazer o que eu gosto. Tanto estudando, né, fazendo marketing e trabalhando na TV. Então, essa hoje é a minha grande felicidade e é a realização do meu sonho. Determinação. Alcançar os meus sonhos, né? A minha determinação é essa. Eu estou me preparando, eu estou me qualificando e eu sei que cada vez mais o mercado vai exigir mais de mim. Então, assim,
eu tenho que alcançar. Minha determinação é chegar ao meu sonho. Tudo bem que você alcança um pouquinho, aí você já abre uma nova gama de horizontes, aí você vai atrás daquilo. Então, assim, eu acho que a determinação, acho que de todos tem que ser isso, realizar aquilo que tem vontade. Eu quero ser manicure, meu sonho é fazer unha, ser designer de unha. Corre atrás daquilo, batalha, estuda, tenha determinação para você alcançar aquilo. Sem dúvida. E a TV para você? A TV, para mim, é o que eu digo, é o meu parque de diversões, né? O meu parque de diversões sério. Aqui eu me divirto, aqui eu conheço as pessoas, aqui eu faço amizades, né? A grande parte dos meus amigos estão aqui dentro na TV. Daniel Moreira, que está aqui atrás das câmeras, o Michel Couto, que eu já tinha estudado comigo, mas aí a gente voltou a se reencontrar aqui. Tem bastante história com esse moleque. Eu gosto muito desse menino. A Amanda Leontina, é uma irmã que eu ganhei, irmã que minha mãe não me deu, né? Que bom, não tive que dividir as coisas. Mas filho único você já viu, né? Só a parte boa, mas agora a gente divide, né, a responsabilidade de levar um programa juntos, né? O Manhã 10 é um sonho nosso. O sonho que a gente continuou, né, também, que o projeto não é nosso, a gente gosta até de falar isso, o projeto não é nosso, mas a continuação dele é nossa. E assim, a TV para mim é isso. É o meu parque de diversões sérias, aqui eu conheço muita gente. Aqui eu estou vivendo, né? Eu passo a maior parte do meu dia eu passo aqui dentro. Então eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que me divertir e trabalhar e aprender, enfim. É aqui que tudo acontece. Deus. Fundamental, né? Fundamental, você tem que acreditar em Deus, por mais que assim, eu não tenha religião, Carol. Assim, até me digo católico algumas vezes para evitar conflitos, né? Evitar algumas pinimbas que eu gosto de falar. Mas assim, eu acredito em Deus, acredito que tudo tem um propósito, né? Que nada é à toa, nada é ao acaso. Então, assim, é fundamental. Aí você fala, você não reza? Rezo sim, momento de aperto, então que eu estou querendo alguma coisa, que eu desejo alguma coisa, vou lá, sozinho, peço para Deus. Em lugar nenhum, eu costumo dizer isso, eu não sou nada, eu acredito em Deus. Então, assim, eu acho que é fundamental tê-lo na nossa vida. E aí, você que está em casa, você que está me assistindo, se tem a sua igreja, se tem a sua fundamentação, respeito demais. Aqui na Rede Petrópolis, né, a gente tem diversas linhas, né, de pensamento religioso. Eu tenho a minha, mas eu acho que é fundamental tê-lo ali junto com você. E para você, o que é saber viver? Saber viver, Carol, é você aproveitar a vida ao máximo, né? É assim, você realmente curtir o momento. Amanhã pode não acontecer. Então, assim, curtir cada dia como se fosse o último é bem válido. Tem uma propaganda, né, de uma marca de chinelos, eu não vou falar aqui, mas eles criaram um termo que não é workaholic, é lifeaholic, que é você curtir a vida intensamente, qualquer momento. Você está trabalhando, você está escrevendo uma matéria, você, não sei, está em casa, costurando. Curta aquilo, cara. Viva aquele momento, crie coisas novas. Você está lá fazendo uma camisa. Cara, eu vou fazer uma camisa diferente. Vou fazer um design diferente dessa camisa. Vou, sei lá, aprender um novo desenho para fazer, né, para os meus alunos. Você que é professor. Vou ensinar de um jeito diferente. Vi um desenho, vi um filme que tem o meu conteúdo. Vou levar esse conteúdo. Então, assim, lifeaholic mesmo. Curta cada momento. Cada segundo da sua vida é muito importante porque pode não ter o amanhã. Então, assim, saber viver para mim é isso. É curtir cada momento, é estar presente em cada momento e vivendo ele ao máximo. Perfeito, Andrei. Obrigada pela entrevista. Tamo junto, garota. E até daqui a pouquinho no Manhã 10, né? Até daqui a pouquinho no Manhã 10. A gente hoje preparou mais um programa muito bacana, né? Pra galera que tá assistindo aqui a Rede Petrópolis de televisão, que faz essa maratona de manhã, né? Vem do Leitura Diária, Saber Viver, Manhã 10 e Bronca Livre. É isso aí. Manhã da Rede Petrópolis de televisão completa. Manhã ao vivo, né? E tudo ao vivo, rapaz. Tudo o negócio, ao o bicho pega aqui, você tem que correr, vir pra lá, vem pra cá. Inclusive, agora estou indo pra lá pra acabar de fazer o negócio do programa e daqui a pouquinho a gente tá ao vivo aqui. Isso aí, obrigada, Andrei. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Não sai daí, não. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por
Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipri criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipri, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 via Tech Cable. E agora vamos falar um pouquinho sobre um programa bem bacana que está sendo realizado lá na Fisiocipri. Por isso eu estou recebendo aqui a Caroline Palles, que é nutricionista, e vai explicar um pouquinho sobre esse programa de controle de peso, não é isso, Carol? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, Carol, muito obrigada pelo convite. Bom, o grupo de controle de peso é um projeto bem legal, porque envolve tanto essa parte de motivação, quanto a parte da reeducação nutricional, da reeducação alimentar, reeducação nutricional, né? E é bom que você discute um pouquinho sobre como é que está sendo essa rotina, se está sendo difícil, porque eu sei que para a gente que é profissional é muito tranquilo, a gente passa as informações, a gente está acostumado, então a gente acha que é fácil estar ali fazendo tudo, mas eu sei que no dia a dia é muito diferente daquilo que a gente está conversando durante uma consulta. Então, obviamente, o grupo ele possibilita essa troca entre as pessoas. Então, às vezes, uma pessoa que não consegue fazer tanto, não consegue seguir tão à risca, encontra com outra pessoa que consegue fazer tudo direitinho. Então, é uma troca mesmo de informações, de rotina. E aí você acaba descobrindo alguns obstáculos que talvez você achasse que não fosse encontrar quando você resolve realmente mudar seu estilo de vida. E, ao mesmo tempo, é um upgrade, né? Eu acho que você acaba melhorando um pouco a autoestima, você se sente mais motivada realmente a mudar. Bem bacana. E como vocês fazem? São reuniões, né? E as pessoas trocam essas experiências, conversam sobre como elas estão conseguindo, né? Porque, igual você falou, algumas pessoas conseguem atingir a meta com mais facilidade, outras pessoas têm mais dificuldade. Então, elas trocam essas experiências. Isso. O grupo ele funciona da seguinte forma. A gente tem encontros semanais, tem a primeira consulta, né? Que a gente vai avaliar as medidas antropométricas e a gente faz a aferição da circunferência de cintura, circunferência de quadril, abdômen. Então, até são parâmetros que a gente está ligado mesmo aos fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são muito importantes, que são fatores realmente mais visíveis no dia a dia, né? Então, a gente faz toda essa aferição, toda a conversa e é traçado primeiro o plano de meta, vamos colocar assim, né? Então, a pessoa tem um objetivo a seguir, é claro que a gente conversa aquilo dentro das possibilidades, tem pessoas que querem emagrecer muito, então, assim, dentro das particularidades, enfim, da saúde mesmo de cada um, a gente vai avaliar a melhor perda de peso, né? E aí, a partir daí, a gente começa a traçar os nossos objetivos. Então, inicialmente, a gente faz essa primeira consulta, então, todo mundo é recebido sozinho, né, individualmente, para a aferição das medidas, para a conversa mesmo, para a discussão do plano, e em seguida a gente faz o encontro. E nesse encontro que a gente troca todas as ideias, tem informações, eu levo sempre, toda semana é um assunto diferente para ser abordado. Então, às vezes legal. A gente faz gincanas também, que é bem legal, que acaba que a pessoa leva algum brinde, mas tudo dentro da alimentação. Então, é bem diferente mesmo o projeto, porque a gente visa também informação.
Porque a gente sabe que hoje a maioria das pessoas que estão no grupo são mães, né? São mães, então são chefes de família, né? Chefes dentro de casa. Então, obviamente, ela que vai levar essa informação para dentro de casa. Porque hoje a gente sabe que não é só a gente que segue uma dieta. Então, às vezes, você levando isso para casa, toda a família segue. Então, a intenção do grupo é justamente essa, levar a informação para que isso não fique só restrito a um momento que ela tem de objetivo, mas que ela leve também para a vida toda e para toda a família. É legal. E a alimentação saudável é justamente isso, né? Para a vida toda. É como se fosse não, né? É uma reeducação que você faz, mudanças de hábito, tantas coisas que a gente pode deixar de comer, substituir por outras coisas que a gente vai estar se alimentando melhor e, além disso, que vão fazer mais bem para a nossa saúde. A gente sabe que refrigerante, determinadas coisas, né? Além do refrigerante, eu falo refrigerante, que lá em casa o problema é o refrigerante. Mas são coisas que realmente a gente consegue aí, se a gente tirar, se a gente substituir por coisas saudáveis, a gente vai ter um resultado mais positivo para a família toda, né, Carol? Não, com certeza. Essa parte que a gente sempre fala de reeducação, eu até brinco e falo, gente, é um clichê de nutricionista, mas é uma coisa real, porque a gente gosta sempre de ressaltar que é uma reeducação, porque hoje a gente vê muita dieta da moda. Então, tem pessoas que chegam no consultório vindo de dietas do CAN, dietas da proteína, e acaba que por um curto período você consegue um resultado super satisfatório. Só que a longo prazo a gente sabe que não é assim que funciona. Então, acaba que depois, quando a gente começa a avaliar os exames bioquímicos, a avaliação física mesmo, a gente vê que aquele resultado que ela achou que era tão maravilhoso não foi tão bom assim. Então, essa parte de reeducação é um clichê de nutricionista, mas é super necessário. A gente está sempre colocando isso para a pessoa, o paciente, enfim, né? A gente nem gosta de tratar muitos pacientes, a gente está falando de grupo, então é um contato mais íntimo. Então, não é nem um paciente, a gente não está cuidando de doença nenhuma. Mas acaba que é uma forma da gente sempre colocar isso mesmo para levar para a vida, para aprender a comer melhor, aprender a ver qual tipo de preparação é mais saudável. Quando a gente come na rua, a gente não sabe o que é colocado ali naquele alimento. Então, quando a gente começa a fazer mesmo, a preparar a nossa refeição, a gente começa a descobrir a importância dos alimentos, a quantidade necessária, que às vezes a gente coloca sem saber. Então, hoje, se a gente faz uma receita de bolo, a pessoa que cozinha, ela já sabe. Ela não precisa pegar um manualzinho e estar lendo lá um livrinho de receitas. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com a prática. Então, a questão da reeducação é justamente isso, é ter a prática de se alimentar de uma forma mais saudável. E às vezes até nas receitas, né, Carol? Receitas que modificam alguns ingredientes que trazem mais benefício para a saúde. Com certeza. Até a gente fala que dieta é chato quando a gente não tem variedade. Então, hoje, essa forma da gente introduzir reeducação, ela permite com que aquela alimentação, aquela preparação que você gosta muito, possa ser preparada de uma forma mais saudável. Então, a gente coloca alguns ingredientes mais saudáveis, a gente aprende a melhor forma para isso, porque a gente sabe que tem alguns ingredientes que, se forem levados ao fogo, eles não funcionam bem. Então, assim, tem toda essa função, né? A parte do nutricionista, ela não se resume só à dieta. Eu acho que hoje a gente colocou um pouquinho mais amplo isso, até que está um pouco melhor agora. Antes, a nutricionista, ela realmente só era vista como uma pessoa que só fazia dieta para emagrecer. Então, eu sempre falo, dieta é dieta para engordar, para emagrecer, para ganhar massa muscular, enfim. Não é dieta para emagrecer. Então, hoje, se eu falar para você, Carol, você tem que fazer uma dieta e tudo, não significa que eu estou falando porque você tem que emagrecer, né? Mas eu acho que é você se alimentar melhor, você começar a pensar na sua saúde, começar a pensar nos fatores positivos mesmo para a sua vida e para a qualidade. Eu brinco com muitos pacientes meus que eu falo, você quer chegar aos 70 anos viajando, né, curtindo a vida pra caramba, ou você quer ficar numa cama, dependendo de medicamentos, dependendo sempre de alguém do seu lado. Então, a gente tem que pensar no futuro. A gente sempre pensa no hoje, óbvio, né, que a gente tem que aproveitar, mas a gente tem que estar sempre pensando daqui para frente, porque a gente sabe que daqui a um tempo a gente vai ter que ter alguém para cuidar, né? Então, para não necessitar de tanta assistência assim, o melhor é a gente começar a prevenir desde agora, né? Verdade. E é interessante, a gente até falou sobre isso aqui em outras situações, em outros assuntos, mas relacionados à nutrição, de que até essa questão que você falou, né, do peso. Às vezes a pessoa, aparentemente, ela está com peso legal, mas quando você faz os exames, quando você vai tirar as medidas, você vê que aquela pessoa tem uma gordura localizada, precisa realmente modificar alguma coisa na alimentação, né? A gente acaba... A pessoa até se assusta um pouco, porque tem pessoas que vêm
de um acompanhamento, às vezes com outros nutricionistas, enfim. E eu sempre falo que o objetivo vai mudando. Então, a partir de um momento, ele chega achando que está tudo tranquilo. Só que ficou um tempão sem voltar na nutricionista. Eu sempre pergunto, mas por que não voltou nela, né? Porque tem que dar chance da gente trabalhar. Eu acho que a nutrição, ela envolve várias etapas, então tem que ter paciência. Então, não adianta hoje eu chegar e a nutricionista e achar que em um dia, em uma consulta, eu vou identificar todos os seus problemas e vou resolver todos os seus problemas. A gente tem que ter consciência de que é um acompanhamento, assim como acompanhamento médico, acompanhamento nutricional. Então, obviamente, as pessoas acabam se assustando no início, porque elas vêm, às vezes, de um acompanhamento ou não vêm de uma dieta muito restrita, e quando chegam para mim, que a gente começa a conversar, começa a avaliar realmente as questões que podem envolver a saúde, né? Eu falei muito do risco cardiovascular, é uma coisa muito visível agora. Então, as pessoas se assustam um pouquinho. Então, tem pessoas que apresentam colesterol altíssimo, que acham que é super fator genético, mas hoje a gente sabe que consegue modular isso com a alimentação. Então, nem sempre a gente tem que associar a genética. Existe genética, mas nem tudo, só ela que manda. A gente também é responsável pelo nosso estilo de vida. Então, se eu cuidar melhor da minha alimentação, meu colesterol vai abaixar. Hoje, os remédios de pressão, por exemplo, a gente consegue eliminar. Porque o médico está ali para cuidar de uma doença. Então, o médico sempre vai prescrever um medicamento. Né? Mais ou menos a função do médico é essa, ele tentar reverter aquela situação em curto prazo. Porque ele não tem muita saída, ele precisa de um processo muito rápido. Então, a nutrição ela vem como um processo longo, que você vai construindo, mas você vai aprendendo a se cuidar. Então, a parte realmente da prevenção de doenças, o diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, isso tudo envolve muito a alimentação. E hoje a gente está mais do que colocado aí na mídia, enfim, até mesmo para a área médica, que a alimentação ela consegue modular tudo isso. Então, é necessário sim, acho que quem nunca fez um acompanhamento nutricional é muito importante fazer, pelo menos uma vez, para saber como é que funciona. Porque, como eu falei, às vezes a gente tem uma imagem muito diferente de nutricionista. A gente acha que tem que ir no nutricionista hoje para emagrecer, e não é. Então, hoje eu tenho crianças que estão tentando melhorar a alimentação, colocar a alimentação na vida mesmo, pensando no futuro. Então, a criança não está vindo para emagrecer ou porque quer ficar fortinha nem nada, né? Mas está vindo para reeducar. Então, acho que quem não teve a oportunidade de conhecer o trabalho de nutricionista vale a pena. E é uma coisa que eu gosto, eu fico muito feliz quando a pessoa liga para mim ou manda mensagem, ou enfim, fala comigo, Carol, nossa, eu mudei muito. Então, hoje eu me sinto melhor. Meu intestino funciona melhor, minha vida é muito mais tranquila. As pessoas brincam que no início a gente é visto meio estranho quando a gente vai aderir uma dieta, né? Porque as pessoas ficam, nossa, você vai deixar de comer isso? Nossa, mas um festão desse, você não vai comer nada. E a pessoa mesmo, ela coloca aquilo ali como um objetivo e ela vê que aquilo ali está trazendo algum benefício. Então, obviamente, a gente tem que ter nossas prioridades e tem que abrir mão de algumas. Então, nesse caso, se seu objetivo é perder peso, cuidar da saúde, enfim, procura um nutricionista e dá oportunidade para ele também trabalhar com você num longo prazo, para você conhecer realmente os benefícios. E é interessante essa ideia do grupo, porque traz essa interação e traz também uma motivação, né, Carol, diferente. Porque às vezes a pessoa sozinha, mesmo ela tendo acompanhamento do profissional, ela se sente assim muito solitária. Por exemplo, numa situação dessa de um aniversário, mas você não vai comer, a pessoa começa a pensar, ai, será? Será que vale a pena? Será que eu devo fazer isso? Então, quando ela está inteirada em um grupo que também está com o mesmo objetivo, cada um tendo uma genética, cada um com uma proposta diferente, né, específica, porque é um tratamento diferenciado para cada pessoa, mas, apesar disso, ela também está ali inserida em um grupo que tem o mesmo ideal, a mesma finalidade, né? A ideia principal do grupo é justamente essa, né? Por que diferenciar o grupo de um atendimento privado, né? Particular, individualizado? Como eu falei, tem sim um atendimento individualizado no grupo, mas a ideia principal do grupo é a motivação. Então, hoje, quando a gente tem várias pessoas com basicamente os mesmos objetivos, a gente consegue trabalhar melhor. Então, elas se sentem motivadas. Aquele dia que ela está mais desanimada, a gente conversa, a gente brinca, então fica uma coisa mais realmente interativa. A gente acaba brincando ali, fazendo uma conversa mesmo super íntima, mas ao mesmo tempo colocando informações importantes para a vida. Então a ideia do grupo principal é a motivação por conta do contato com outras pessoas que têm basicamente os mesmos objetivos. Ou até mesmo pode não ter os mesmos objetivos, mas encontra ali uma forma de você se reunir, de toda semana estar fazendo esse controle de peso, controle de medidas. Às vezes o nutricionista a gente só retorna em 30 dias, então
para a pessoa que não é muito regrada, é muito difícil, em 30 dias, você ficar totalmente certinho para daqui um tempo procurar voltar no nutricionista e falar, nossa, realmente eu melhorei. Então, tem pessoas que não têm esse controle. Então, o grupo ele possibilita isso. Semanalmente, a gente faz um encontro e a gente vai estabelecendo metas. E é uma coisa que eu não falei no início, mas é uma forma que eu vi que realmente deu uma adesão maior ao grupo, é estabelecer metas. Então, hoje a gente faz 10% do peso, ou você tem que reduzir circunferência de tantos centímetros. Então, isso estimula a pessoa a que na próxima semana ela traga esses resultados para mim. Então, não tem como você passar uma semana despercebido sem fazer nada, porque tem sempre um objetivo que vai te motivar e vai te obrigar a fazer alguma coisa. Então, na semana seguinte a gente está avaliando e aí ganha estrelinha, ganha prêmio, ganha brinde. Então, é uma forma realmente de motivar, estimular mesmo cada um que está naquele ciclo ali com os mesmos objetivos, né? Bacana. E se o pessoal quiser participar, saber mais informações, é só dar uma ligadinha lá para a Fisiocipre, né? Isso, para quem quiser participar ou quiser conhecer o grupo pelo menos um dia, vocês podem fazer uma visita. É só ligar para a Fisiocipre. Eles vão te dar todas as informações. Você pode fazer participar de uma reunião semanal. E também, se você tiver algum grupo de amigas, né, algum grupo de familiares que queira fazer também um grupo de reeducação em casa ou em qualquer outro lugar, a gente também está abrindo essa possibilidade. Então, pessoas querem formar um grupo para as amigas juntas, né? A gente vai viajar ano que vem, então vamos preparar juntas. Então, é uma coisa legal. Então, quem quiser também pode entrar em contato. E a gente está fazendo esse grupo também em outros locais. Mas na clínica, principalmente, a gente está abrindo isso para as pessoas visitarem, conhecerem, porque às vezes a gente tem uma imagem diferente. Você chegando lá, você vê o clima, que é tão, né, divertido, enfim, acaba que dá vontade de participar também. Bacana, Carol. Obrigada e um abraço para toda a equipe lá da Fisiocipre. Obrigada pelo convite. Bom dia para todo mundo. E, gente, liga para a clínica e procurem saber um pouquinho mais, então, só a respeito do grupo. Perfeito. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com Saber Viver e voltei para mandar um abraço para você que ficou ligadinho aqui com a gente. Aliás, que está sempre ligadinho aqui com a gente, de segunda a sábado, de 9 às 10 horas da manhã, de segunda a sexta ao vivo, e sabadão, reprise para você que está em casa da nossa sexta-feira. Então, hoje, o programa de hoje será reprisado amanhã, sábado, a partir de 9 horas, tá bom? Te desejo um excelente final de semana, muita coisa boa, que você consiga aí realizar os seus objetivos e dar uma descansada também, né? Aproveitar o final de semana, curtir os amigos, curtir a família, que isso é bom demais. Beijo grande, excelente fim de semana e até segunda. E fica agora com o programa Amanhã 10. Tchau, tchau.